Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Ninho Narrativo. Hoje, eu, João Guilherme e eu temos 3 convidados ilustres importados. Não sei se você já sabe, mas aqui na Anjos estamos trabalhando também com importação. Então, importamos diretamente de Santa Catarina, cidade de Joaçaba. Elissa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Mariana Mafra, também importada, só que essa é do Paraná. Estão chegando mais perto, né? A gente foi Santa Catarina, Paraná, cidade de Londrina. E nossa última importação, Aldine, vizinho aqui de São Paulo. Aliás, a gente mora quase na mesma cidade, né? Porque a gente está sempre em São Paulo, Aldine aqui. Então, sim, a gente praticamente na mesma cidade. Esse segundo episódio do nosso podcast, eu espero que vocês não se matem, que vocês se comportem, porque ele vai ser polêmico. Tão polêmico que eu vou deixar a pessoa mais equilibrada da dupla dizer qual é o nosso tema do podcast Já hoje. começou a droga da mentira, né? Vamos lá. Nesse nosso episódio a gente vai bater um papo sobre um assunto muito importante que permeia aí a literatura clássica brasileira, a fofoca mais mal contada da história do Brasil. Que é o seguinte: Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Essa vai ser a pauta dessa nossa discussão e eu já vou passar a palavra para Mari Mafra. O que você acha, Mari? Por que tem que ser o primeiro? É brincadeira. Porque você tem olhos de cigano oblíquo. Eu acho que depende de como você olha, brincadeira. Cara, eu não tenho certeza. Eu acho que ele deixa muitas pontas soltas. Mas a forma como ele narra, pra mim, sim, ela traiu. Mas é a visão dele, né? Ele coloca o sentimento dele, a visão dele. Então, se ele tá deturpando ou não, não tem como a gente saber. Mas como ele passa, pra mim, sim. Sim. Justifique sua resposta. Porque justifique, né? É isso aí. Letra B, justifique sua resposta. Já justifiquei. Em 5 linhas, com letra cursiva. Cara, ele fala, eu olho pro filho, eu já li faz tempo, então eu não lembro o nome de todo mundo, mas assim, eu olho pro meu filho, parece com, né, o amigo lá, como que era o nome? O Ezequiel. O Ezequiel parece com, como que era o nome dele? Escobar. O Escobar. Toda vez que ele olhava, ele começou a ter raiva do filho dele porque ele via o amigo. Aí ele via a Capitu olhando de forma diferente pro amigo. Então, assim, a forma como ele narra pra mim é muito nítida. Agora, se é o que ele vê ou se é o que realmente acontece, a gente nunca vai saber. Não, o que realmente aconteceu a gente nunca vai saber. Pra mim, sim. Como ele conta, sim. Tanto é que estamos aqui, quantos anos depois do livro? Um tempão. Um tempão. Ainda Machado de Assis morreu em 1905, eu acho, né? 1905. Tem mais de século aí que a gente faz essa discussão. E vai com longe, certeza, e vai né? durar muito tempo ainda, porque eu acho que nunca haverá um consenso, de fato. Não vai. A não ser que ache um documento perdido de Machado de Assis. Não, mas precisa ter consenso, não. É só fofoca pela fofoca. Só fofoca pela fofoca. Uma fofoca que vai durar bastante. Eu acho que tinha que ter agora óbvio, não vai ter, né, pela história, mas assim, um olhar da Capitu contando tudo. Aí sim, aí é legal, entendeu? Igual muitas histórias fazem hoje em dia, né? O olhar de um e o olhar do outro. Acho que o problema é como acharemos um Machado, um escritor alto, né? Hoje não mais, né? Ele tinha que ter feito. Não é? Mas é uma obra aberta, né, gente? Sim, total. Não tem prova cabal, enfim. E no contemporâneo, se a gente traz esse relacionamento pra hoje, é um relacionamento abusivo e muito tóxico. A real é essa. Verdade. Ele é um mega neurótico, enfim. É bem complicado. Bem complicado. E essa análise só pelo olhar de uma pessoa é um viés, né? Completamente enviesado. Mas a Capitu não traiu. E o olhar dele eu quero saber. passa ela como uma pessoa super lisa, assim, né? Tipo, ela vai escorregadia de um lado pro outro, então... Sim. Né? Não, eu acho que a justificativa tá por esse olhar enviesado dele, assim. Não dá pra gente... A gente tem uma única visão da história, né? A gente não sabe o que de fato aconteceu. E se para coisas que são super simples, né? Bem mais simples do que esse questionamento de traição, de quem é o filho, a gente já tem vários pontos de vista de uma mesma situação por conta de repertórios distintos das pessoas que estão falando sobre o assunto, não dá para considerar, não dá para levar a sério a traição. Eu acho até que talvez, dependendo, o homem ou a mulher que lê consegue tem uma opinião diferente justamente por causa da sua experiência e da sua vivência. Então eu já vou falar a minha opinião. Eu acho que ela traiu. Sim. Justifique sua resposta.
Eu acho que, como a Mariana Gente, as falou... máscaras estão caindo tanto, né? E nós deveríamos defender ela, né? Com certeza. Sororidade. só. Com certeza, com certeza. Mas eu acho que ela traiu porque tem muitos indícios, sabe? Sim. Tipo, Quais? Pô, Desde a primeira descrição da personalidade dela. Eu acho que a descrição das características do perfil dela como mulher indicam que ela era realmente uma mulher que era... Que gostava de novidade, que tomava iniciativa, tinha Será que ela só não era o uma mulher pra poder de frentex? manipular o comportamento dele e falar, tu faz assim... ou tudo de Santa Catarina agora, que vocês vão escutar bastante. Faz assim, eu quero que você faça assado. Era uma mulher que tinha vontade de viver coisas diferentes. Isso, claro, né? Não é uma prova cabal, não é porque a pessoa assim que necessariamente ela é uma sem Sim. vergonha, né? Que joga um relacionamento fora. Mas eu acho que esses são indícios muito fortes de que é possível que ela tenha se casado talvez com uma pessoa que não conseguiu dar a ela aquilo que ela de fato queria. uhum. E aí ela se viu talvez apaixonada, do nada. Essa é a minha visão, sabe? Depois de ter casado, ela se apaixonou. E não conseguiu segurar esse ímpeto. Eu acho, pode ser. vejo dessa forma. Você falou, ela falou assim, você perguntou, mas será que ela era pra frentex? Mas aí que tá, pra época dela isso era super pra frentex, né? Então, tipo, ela queria experimentar alguma coisa diferente, como a Elise falou. Ela já não se satisfazia mais dentro do casamento, então... Então, mas quando eu digo que ela era muito pra frentex, nesse sentido de querer viver outras coisas, de sair desse padrão da mulher subserviente que existia na época. Mas isso não necessariamente configura uma traição, né? Sim, ela era... São indícios. E ele era muito bem fortes. paspalhão, né? E aí acho que por isso que ela ia Bobão, dando esses né? Exatamente. direcionamentos. Faça É por isso isso, que eu faça acho- aquilo. Eu acho que são indícios, assim, no meu entender, bem fortes. Então, Ó, quero fazer mais uma defesa de Capitu aqui. acredito que ela traiu. Tenho várias amigas casadas, bem casadas, que nunca traíram seus maridos e que têm essa postura de direcionar o cara, enfim, esse comportamento... Os homens geralmente projetam nas mulheres a figura materna, né? Uhum. E tem essa expectativa de que ela escolha a roupa, de que ela direcione, de que ela faça tudo. Acho que a Capitu tava um pouco nessa, mas sim, ela gostava, como ele mesmo disse, né? Capitu, você gosta de ser visto e o melhor fim para isso é ver também. Mas não acho que configura uma traição, gente. Mas e o filho? Que Então, era a cara do é Escobar. mas é a visão do neurótico paranoico. Não, pode ser. Porque se você pensar bem, se a gente for pegar, fizer um estudo assim rápido de conta de padaria sobre relacionamentos abusivos, o cara, o abusador que tá nesse relacionamento tóxico, ele sempre faz a mulher parecer louca, né? A mulher sempre foi muito rotulada, né? De sua louca, você é louca. Eu acredito que foi isso que aconteceu com o Bentinho e Capitu. Mas outras pessoas falam mesmo dela, não só ele. É verdade. A mãe dele, em alguns momentos. Vamos. Ó, nós estamos em 5. você? Vai ter que ter um desempate aí. Por favor. Só eu vou ficar defendendo a Capitu. Eu queria saber. Queremos ouvir Capitu. nossos mestres. Gente, o Bentinho era um psicopata. Ele era absurdamente psicopata, ele é absurdamente desequilibrado. Sim. Né? E o psicopata, ele não enxerga a realidade, ele enxerga a realidade que ele cria. Então, se nós pegarmos ali a figura dele em si, e tudo que ele viveu, tudo que ele passou, na verdade, ele queria trair Capitu, só que ele não tinha coragem, porque ele era um bunda mole, e aí ele jogava nas costas dela uma traição que ele queria fazer, né? Porque ele que era Polêmico. safado. Pensam isso. Ele que era Gente, safado, cara, Bentinho é como muito pode, safado. né? Uma mesma história. Por que ele Mas isso que é Dois genial, né? tão diferentes. Isso que é ele queria genial no trair? Machado. Por que você acha isso? Porque ele demonstra isso, ele não mostra fidelidade, ele mostra muita volatilidade nos relacionamentos, ele mostra volatilidade em praticamente tudo que ele faz. E como ele é covarde, Ele é covarde. ele espelha no outro aquilo que eu gostaria de ser. E aí ele até acha que a pessoa é parecida e tal. Esse negócio de ser parecido é muito estranho, né? Porque eu tenho um amigo um casal que adotou uma criança, né? E depois de 5, 6 anos, nossa, mas é a cara do pai. Fala assim, Exato. mas eu não sei quem é o pai, tipo, biológico.
sabe assim, mas quase que se torna, porque não é nem que seja fisicamente, mas com gestos, com expressões. Então a pessoa acaba se parecendo com alguém, né? Mas eu acho que o Bentinho é doente, cara. Mas vem cá, você acha que ele nasceu assim? Ou a postura dela é que entornou ele assim? Então, eu não vou dizer que ele nasceu assim, mas eu acredito que personalidade, né? Isso a gente, até quando estuda e tal, a personalidade ela é formada na primeira infância e depois até os 15 anos, mais ou menos. Né? A personalidade, tudo ali, como é que você vai ser, as bases da tua personalidade. Então, sim, nessa formação dele, ele foi formado uma pessoa super desequilibrada. E aí, assim, por quê? Porque provavelmente a mãe dele era uma pessoa super opressora. Muito controladora. Muito isso é controladora. verdade. Fica Isso é claro. verdade, isso não Então, tem como assim, negar. você cria pessoas desequilibradas. E quando você cria pessoas desequilibradas, o desequilíbrio vai só aumentando. Então, assim, se ele já espelha na mulher a figura da mãe, a mãe é uma desequilibrada, ele é desequilibrado, então ela traiu. Cara, assim, eu acho que Capitu não traiu. Ela podia ser mó safadinha assim, mas daí ela não traiu, não traiu. Nossa, E ele é um fofinho. sádico, né? Porque ele começa a tratar ela muito mal Uhum. no decorrer, no crescente da história. Ele era extremamente apaixonado, do nada, assim, ele muda, né? Eu acho que... Sei lá. J. Guia pergunta que não quer calar a sua opinião. É. Cara, olha só. Eu tenho opinião formada sobre isso. E nenhum dos argumentos que vocês trouxeram, pra mim, foram bons o suficiente. Real. Poderosa, né? Não, brincadeira. Não, Pô, a brincadeira. PJ é outro nível, né? Não, brincadeira. Ele ficou só Eu esperando não você acho, terminar. cara, eu tenho certeza. Capitu não traiu Bentinho. Se você prestar atenção na construção de toda a narrativa do livro, Bentinho, ele sempre teve o padrão comportamental do traidor. Ele prometeu à mãe que iria ao seminário e se faria padre. Não foi. Conheceu o Escobar no seminário, e aí tava flertando com a Capitu, ou seja, ele já traiu o voto que ele tinha feito a Deus e a mãe dele, flertando com a Capitu. E aí ele começou a fazer promessas a Deus em cima da promessa que ele fez à mãe. Olha, se tal coisa acontecer, eu vou rezar 100 Pai Nossos. E aí a coisa acontecia e ele não rezava. Traiu a Deus. Traiu a mãe, traiu a vocação, traiu a Deus. Depois ele fez promessa em cima da promessa. E aí aconteceu de novo. Ele não cumpriu a primeira promessa que ele fez a Deus, não cumpriu a segunda promessa que ele fez a Deus, ou seja, traiu novamente. Ele cresce, fora do seminário, super amigo do Escobar, se relaciona com Capitu e o Escobar com a namorada dele, casa, não lembro o nome enfim, não lembro o nome dela. Acho que sim. É Sancha. Sancha. Beleza, casa com essa mulher. E aí, com as ausências do Escobar e a frequência que ele estava na casa do amigo dele, ele começou a desejar a esposa do amigo dele. Quando ele tocava na mão dela ali, começou a descrever como era a mão dela, era veludada, o calor da mão dela, ele olhava ela de cima a baixo, ela olhava ele de uma forma tímida, aí ele olhava com desejo, aí ele não vou, até que o menino nasce. Aí o menino nasce e ele começa a enxergar características que ele quer enxergar, porque ele não quer aceitar o fato de que ele sempre foi um traidor. Aquilo que nós atacamos no outro, no externo, é aquilo que em nós mesmos nós não queremos aceitar. E nós fazemos guerra no externo e não aceitamos no interno. E aqui eu vou abrir uma outra polêmica. Os caras que são extremamente contra relacionamentos homoafetivos, por exemplo, cara, no privado eles são mais loucas, pô. Há indícios, isso. há provas. É isso, pô. É raro, mas acontece com frequência, pô. Ué, o cara que fica ali falando, não, tipo, como é que... Aqueles templários. Cara, eu sou católico, mas eu odeio católico, tá? Eu odeio... Bicho chato. Os templários de internet, o jeito certo de ser católico, o jeito de se vestir, não sei o que, de fazer acontecer, aí fala, aí bota a roupa fechada até aqui, parecendo Um charuto. charuto, E um whisky. aí bebe uísque, aquela coisa afetada, aí você vai ver no privado, é uma moça, nada contra, mas ele prega... assedia todo mundo. Ou assedia todo mundo. Exato. Aí ele prega uma realidade super pesada pra fora e dentro de casa ou no privado, ele vive uma coisa completamente diferente. Eu vejo a mesma coisa no Bentinho, cara. E se você parar pra analisar, pra quem leu outras obras de Machado, Machado é um grande traidor. Por quê?
Gente, tá um empilhamento de polêmicas nesse podcast. Eu tô Cara, gostando. Machado só escreve sobre traição, cara, o tempo inteiro. A Cartomante, traição. Dom Casmurro, traição. Memórias Póstumas de Brás Cubas. O cara mal morreu, os amigos já estão pensando o que vai acontecer com o cargo, com não sei o que, traição. É traição em cima de traição. Quincas Borba, traição. Toda hora traição. Inclusive, Helena, uma das obras que ele escreveu, ela foi escrita e o título da obra foi uma homenagem a uma mulher chamada Helena, que foi assassinada aqui no Rio de Janeiro, na época de Machado. Foi uma notícia que parou o Rio, porque o marido dela, que era um médico famoso, tinha suspeitado que ela tinha traído ele. Aí ele pegou o bisturi e matou ela. Não. Então, ele se inspirou até num caso de traição para poder dar o nome de uma obra para homenagear a mulher. Fala sério, pô, Machado de Assis, ele flertava muito com a traição. Por que ele se interessava tanto por isso? Ou porque era super covarde e não tinha coragem de trair, Tipo Bentinho. tipo Bentinho, e aí se satisfazia escrevendo sobre algo que ele nunca vai ter coragem de fazer, ou ele era um depravado mesmo, tipo assim, eu vou escrever porque ninguém vai acreditar que eu sou assim. eu O acredito Bentinho é o que alter ali- ego dele, provavelmente, Exato. né? Eu acredito que Bentinho era Machado. Não sei ele traiu, se ele Eu foi pensei traído. Olha, nisso. que demais. Eu Eu acho que pensei ele se nisso também. projetou Ele ali, se projetou ali. Porque Machado de Assis, ele desde pequeno teve contato com a espiritualidade. Ele, inclusive, se amanhã, né, nós tivermos a oportunidade, nós estamos no dia 8 de novembro, dia 9, a gente provavelmente vai fazer um tour se não estiver chovendo absurdos. Se o Milton não chegar, a gente faz. Se o Milton não chegar, a gente vai fazer o tour. E, cara, os pais dele, ele ficou sozinho muito cedo, e ele teve contato com a espiritualidade muito cedo, ele foi coroinha. Então, muito provavelmente, ele flertou com a possibilidade de se fazer padre, pô. Muito provavelmente. Porque não tinha muito sentido um rapaz, um menino ser coroinha numa paróquia. O acolitato, né, essa função numa missa de servir como coroinha, não era antigamente como é hoje. É um hobby, vai lá, é bonitinho. Era um preparo para o rapaz que tem a intenção de se tornar padre para o seminário. Aí, coincidentemente, nós temos aí a figura de Bentinho, que encontra uma Capitu, ele vai para o seminário, aí mas sai do seminário, aí acontece, trai, enfim. Faz eu muito acredito. sentido, hein? Faz sentido. Empilhei um monte de polêmica, joguei toda a bomba. Aí, esse podcast vai cair lá na Academia Brasileira de Letras. Nossa, moleque! Vamos botar ali, ó, procurado, vivo ou morto. Não importa, gente. Não tenho nenhum compromisso com vocês, não. Bora lá. Mas aí, segundo essa tua opinião, então, tudo aquilo que ele fala sobre ela é uma projeção equivocada. É um espelho. De algo que, na verdade, exagero. ele queria fazer. Faz É um sentido. espelho, cara. Eu vejo que é um espelho do que ele queria falar pra ele mesmo, mas ele nem tem coragem de fazer isso. Ele projeta no outro porque culpar o outro é mais fácil do que assumir o próprio eu. Uhum. Sim. Pra mim, Quando ela se desespera, quando o Escobar morre, você acha que aquilo também é um exagero, que ele tá vendo além do que de fato tá acontecendo? cara, eu não sei. Aquele final ali é muito, muito legal, assim, sabe? Muito descritivo. Faz a gente sentir realmente, né? Que ela tava Pô, mas veja emocionada. bem, eles se com o conhecem acontecimento. desde criança, pô. Eles são amigos de ter a chave um da casa do outro, de frequentar a casa um do outro com intimidade e tal. Nós, por exemplo, nós temos um casal de amigos que são afiliados deles, que eles deram vida ao meu afiliado, o Joãozinho, o Jotinho. Cara, se um dia qualquer coisa acontecer com eles, cara, eu vou sofrer, Cara, Sim. não sei, mano. Não sei nem o que pensar. E sem contar, é um caso de morte, né? Onde as pessoas já ficam mais à flor da pele, ainda mais se você conhece desde a infância. E a descrição desse sofrimento vem do Bentinho. É tudo muito tudo dele, contaminado, é. né? Exato. Porque eu entendo isso, Exato. que você tá colocando. De fato é impressionante, mas é a visão que o cara tem do choro da esposa, né? Talvez, se ele for assim como o João descreveu, justificadamente, Sem né? contar- Porque se ele é dessa forma, Sim. ele percebe de uma forma Exatamente. E sem Exato. contar Além que do que existe é a o- possibilidade... acontece de fato. Existe a possibilidade dele nem ter aumentado tanto o desespero da Capitu. Mas se coloca no lugar da Capitu. Talvez ela estivesse planejando colocar Bentinho e o Escobar numa sala e falar, olha, tá acontecendo isso aqui. Vamos passar essa história limpo? Porque ela sempre tomou iniciativa de tudo. Só que ali ela viu a oportunidade de se esvair, porque ele morreu Nossa, que afogado, demais. pô. E aí? Nunca tinha pensado nessa possibilidade. Ela sempre foi de botar o peito e resolver, pô. Ela nunca Seria a foi de cara dela esconder mesmo, as né? coisas. Passar a história limpo. Sim. É o meu ponto de vista. Não traiu.
Bentinho é traiu maluco. mesmo. Não, o Bentinho é maluco. O Bentinho é Maluco, inseguro. Mariana, ficamos assim, ó, agora. Agora eu não tenho o que falar, E o né? mais interessante é que as duas meninas da mesa defendendo. Mariana. Não, você viu que foi o inverso? Ué. Isso. Mas é verdade, é uma Vocês outra têm que se unir visão. mais, vocês sabiam? Vocês têm que se unir mais, assim? Vocês têm que bom. ficar mais. Ué. Vocês têm que ser mais unidas. Tá lá da Capitu, gente. Não, mas se ela traiu e... Porque se apaixonou, porque percebeu que não era feliz no casamento. Eu mais defendo ela mesmo. Não era feliz? Não tava bom? Ora, próximo. É, Vamos... A fila andou, né? Isso? Andou. quê? Vamos ser felizes. O importante é isso. Vocês acham que ela era feliz? Não. Não, nunca Nenhum dos foi. dois, né? Mas na época, acho que não dava pra dizer. Pra Não tinha ela, uma pra coisa ela parada. menos, Não é. tinha muito isso de ser feliz. Eu acho que o e tal, Bentinho naquela ele era época, né? feliz porque ele era maníaco, pô. Ele herdou o narcisismo da mãe dele, mano. O narcisista, enquanto ele tá controlando, ele é feliz. Disse É. tudo. Então ele tá controlando o Capitu o tempo inteiro, sempre brincou. Cara, ele conseguiu controlar a Capitu enquanto ele estava no seminário, mentindo pra Deus, pra mãe, pra ela, pra todo mundo ao mesmo tempo, e ele conseguiu controlar as 3 situações. Ele é maluco, psicopata ele, pô. Eu acho que ele é psicopata. Mas aí, se É. ela percebeu isso, depois de casada? Mas já Quem era, né? sabe ela... Já era. Não vai dar Ela já certo. tava casada Mas naquela qual época. foi o status que ela ganhou pra casar com ele? É. Diziam desde o começo que ela queria casar com ele por causa de dinheiro e tudo mais, e posse. Então, e se tal. ela tem algum tipo de status, tipo assim, É. tá bom, deixa ele É uma pra lá troca, e... né? Eu vou fingir que É. não tô vendo. Vou fingir que eu não tô vendo, e acontece muito isso. Oh, A noiva Não. troféu, né? Esposa troféu. uhum. É isso. Gente, não tenho não, gente. Bom, mas se Capitu tivesse traído o Bentinho? Mas também não consigo defender. O Bentinho não. Se ele tivesse sido traído, Ele ele merecia. já traiu. É Não, isso mas que eu ele tô já falando. traiu, pô. Ele traiu várias vezes. Ele merecia ser traído. Não precisa ser consumado. É, já traiu ali. Traiu na intenção, traiu no olhar, traiu, pô. Traiu. Eu sou hater do Bentinho. Eu terminei. E o filho era dele, na tua opinião? Cara, eu Que acredito eles que tentaram... acredito muito que o tempo, filho né? era do Bentinho. Mas a mãe do Bentinho também demorou muito tempo pra conseguir engravidar, gente. Isso pode ser um Essa parte problema congênito, assim, né? Enfim. Também. É. Ou a Acontece. natureza tentando evitar que o Bentinho nascesse, É, né? né? É. Seleção natural Seleção ali. natural, mas aí a mãe insistiu tanto, né? E acabou que Ah, a mulher essa tem praga voz, nasceu, né? Nasceu esse troço aí. Acabou que essa praga Essa nasceu. coisa. Enfim, eu acho que não traiu, não. Mas você levantou uma polêmica maneira sobre Machado de Assis ser traidor. Não, foi a emoção que Não, foi não, mais não, alta. não. Não, é você já emoção. falou Não agora. começa a É. gaguejar. Fica não. só até a Capitu ali. Não, não, eu Capitu. levantei uma parada muito pesada. Não, vamos levar isso adiante agora. Mas faz Homem sentido, escreve né? um livro desses. Cara, o cara só É. escreve sobre traição, Sim. meu irmão. O cara tá flertando com o negócio, ele é especialista no negócio. E é uma história que depois acharam filho de Machado, né? Uma coisa Não, assim. não fala isso. Cara, mas eu acho que se Deixa ele pro guarda próximo, aí, deixa pro Se, próximo. se podcast. todas as obras dele falam sobre isso, ele não flerta. Não, nem Ele todo, vive. mas assim, acho que A maioria, tá, as É. mais conhecidas. Quase todas falam uma sobre pontinha. traição. Eu acho que ele não só flerta. De várias nuances, cara. Não é só flerte. Gente, Flerte é uma, duas. São muitas. Eu Não acho que pode ele ser é um covarde, traidor, mas Ele é. pode ser um covarde. E se ele só encontrou a fórmula perfeita pra escrever na época, tipo a fórmula Disney, e ele percebeu ser, que traição vendia Vendia. muito bem, Também Não, tem a e gente ele saiu replicando esta fórmula. É, Mas porque é você olha as tudo de novelas como é de que era? 92 mil, era só traição e tudo baseado ali, né? E como é que ele estudava? Ele abriu o Google pra pesquisar como é que se... Com os amigos, com os amigos. Pro meu mas TCC. aí, naquela época, Né? era... Aí Não, mas são- ele trabalhava em jornal e tal, ele tinha acesso às notícias. Frequentava cafés, frequentava... Tem a licença poética, né? Pra, enfim, né? É um ele objeto de frequentava, É. ele frequentava os lugares onde isso acontecia. Eu estou pô. estudando, eu não estou traindo. É isso. Tô escrevendo sobre a história de um amigo. É, um amigo meu. Eu pedi pra eu perguntar. É, cara. É difícil. Caraca. Mas É. defenda aí o seu ponto de não ter traído. Eu já defendi meu ponto no detalhe. Falei que ele é um maluco. Bentinho é Psicopata. maluco, é psicopata. Cara, o Bentinho, assim, se ele vive hoje, ele tá no CAPS. Total. Fácil, total, assim. E aqui perto tem o Pinel. Aqui em Botafogo, Tem. aqui do lado, cara, assim, direto pra lá.
É aquele cara que, assim, se ele passa na porta do Neo, ele já é pego na calçada. Ah, mas eu tô só passando, então, mas nem passa. Já entra direto. Mas eu acho que ele é narcisista mesmo. Também. Demais, acho. cara. Eu acho que o narcisismo, ele acaba sendo um dos piores desvios psicológicos. Porque o narcisista, ele prejudica a vida de tantas pessoas. E ele faz de uma forma que, às vezes, o próprio prejudicado custa perceber Sim. Sim. que está sendo prejudicado. A ideia é essa, né? É. Pois é. Que o prejudicado nunca perceba. Que nunca perceba. Aí, de repente, quando 10, 15, 20 anos depois, tu, pô, peraí. Uhum. Cara, mas ele já foi uma vida inteira, sabe? Exatamente. Um monte de coisa e tal. E até para quebrar laços depois disso. Imagina se a Capitu, de repente, chega um momento que, não, agora eu não quero mais, porque é narcisista e tal. Cara, ela já tem uma família, ela tem filho. É mais difícil você quebrar esse laço. Porque eu até entendo assim, não, vai adiante. Tá, tudo bem, vai adiante, mas vamos voltar século XIX. Uhum. Isso nem existia, Uma mulher né? divorciada com o filho, ela vai adiante para onde? Não, É. É impossível. verdade. Pra onde? Porque hoje em dia tudo bem, assim, já é mais difícil, mas tá tudo bem, vai. Mas, cara, imagina no século XIX. Mas vai eu pra acho onde? que esse traço narcisista também se confundia muito com a imagem do homem daquela época, né? Então, tipo, controlador dentro de casa, mulher, né? O homem saía, a mulher não saía. Sim. Então, acho que é difícil até colocar que ela conseguiria sair disso ou não. Provavelmente não. Ela não trabalhava, ela não Não tinha nada, então... dependia totalmente dele. Aham. Pois é. Então, eu acho que tem mais nuances nisso e às vezes você fica num relacionamento por medo, por preguiça, ou por você não saber que tá um relacionamento tóxico, às vezes. Sim. Todo mundo já viu, mas você não viu ainda e você fica ali e tal. Não, pô, mas é bom pra mim, é bom pra mim. Cara, o que é bom pra você? Cara, Sabe? Então, essas coisas todas precisam ser pesadas até para entender Concordo. as atitudes. A Pitu foi vítima. Era uma santa. Muito vítima. Uma santa, acho Não, forte. santo é demais, né? Você já esperou deixa eu também. jogar. Peraí. Santa é forte demais, forte demais. Né? Não, vamos. Calma aí, é muita hora nessa calma. E vocês acham que ele escreveu intencionalmente pra que a gente Sem dúvida, acho que sim. ficasse nessa Acho que sim. angústia? Isso que eu acho mais genial Ele escreveu do muito Machado, bem. gente. Ah, É eu mais acho genial. sacanagem. isso. Não gostei. Ele deixou várias pontas soltas, várias não, inúmeras pontas soltas, e te faz questionar, né, todos os pontos, então... Eu não gosto de ponta solta. Eu fico imaginando o Machado de Assis com aqueles mapas, sabe, de série de investigação, e ele montando toda essa linha do Nossa, tempo. legal, é verdade. Porque é genial mesmo, né? Mas, João, se ele tivesse amarrado todas as pontas, não ia ter essa polêmica, essa discussão, anos e anos. Ninguém nem ia saber Ninguém que era nem Capitu, gente. lembrar da história, possivelmente, né? Mas é uma coisa, às vezes, que eu falo muito, né, para ele, assim, falei, pô, o que é ponta solta? Porque acho que a ponta solta que eu considero é quando na história principal você deixa pontas soltas. Porque nas histórias paralelas não é ponta solta, só que assim, o cara tem a participaçãozinha dele ali e tal, né? E eu penso, quando deixa-se uma ponta solta como essa de Capitu e Bentinho, não é uma ponta solta. É tipo assim, é uma linha que eu vou deixar aqui porque eu quero que daqui a 200 anos vocês estejam falando sobre isso. Uhum. É muito, porque a ponta solta para mim é um erro. Você não deu conta de explicar todas as coisas, aí ficou uma ponta solta. Cara, eu duvido que Machado de Assis, no nível de genialidade dele, tenha deixado isso solto. Não, Vou ele- deixar um burburinho pra Não, eternidade, é isso, né? ele deixou assim, cara, eu tô marcando É. meu nome na história. E a gente fala dos personagens como se fossem pessoas de fato, É. né? Exato, Meu, são exato. só pessoas Sim. de uma história. Isso demonstra mais uma vez a genialidade dele para criar personagens. O nível de detalhamento que ele cria, ele Sim. criou o Bentinho com tal nível de detalhes, com tal perfeição, desde a infância até o final da história, vida adulta ali, pai, casado e tal, que eu acho que ele se autorretratou. Pode ser. É isso, meu autorretrato, Bentinho, codinome. Nem aquela música, de proteger seu nome por amor num codinome beija-flor, né? Adoro. Protegi meu nome por amor num codinome Bentinho. Bentinho. Desgraçado, cara. Caraca. Ele protegeu ali, foi É ele. genial, mas é genialidade isso, né? Se a gente for a fundo na história dele, sabe, não encontram uma ponta Né, solta? não tem algum. Não podemos antecipar, mas falar. amanhã Amanhã teremos. Sacanagem isso, Você né? que está assistindo não tem o amanhã. Talvez tenhamos que Que fazer um pena. próximo podcast O próximo trazendo a evento. Juliana. Caraca, maneiro trazer Vamos trazer a pra bater um Juliana, papo que a sobre. Juliana do Papo, como é que é? Papo Papo de guia.
Papo de Guia Tá aí é a publi fofoqueira de graça, oficial tá, Juliana? do Machado Tá aí, de do ó. Machado de Assis. Eu espero ganhar Ela um vai ano saber. de tour, por essa publi, tá? Isso aí. Então vamos trazer a Juliana aqui. E o tema do episódio vai ser fofocando sobre Machado de Assis. Era ou não era um traidor? Era ou não era um traidor? E entre outras coisas que vocês vão saber. Nossa. Nossa, amanhã! Eles vão Nossa, amanhã. saber. Ah, gente, vocês não. Vocês só daqui a mais algum tempo. Então, não chorem. Né? O amanhã sempre chega. Velho. Já dizia James Bond. É isso. Cansaram? Não, Não teve um sangue? Não Mais teve, polêmica. tá de boa. Assim, teve... É Cansaram? mais polêmica? Não, eu tô aqui. Você conduza, eu tô aqui, ó. Eu quero falar agora sobre Machado de Assis. Gente, eu tô mais confusa que quando eu entrei, a verdade é essa. Acho que eu vou pra casa e pensar, e agora? Vai ler de novo. Vou ler de novo. Dá vontade de ler de novo mesmo, sem dúvida. Outra opção, né? E quem sabe cada vez que você lê de novo, você começa a ver outras coisas e começa a mudar a opinião, né? Uhum. Pode É porque acontecer depois de um também. debate que você tenha um crescimento intelectual, né? Nunca mais a obra é a mesma. Na verdade, a obra nunca é a mesma. Na segunda leitura, ela já não é igual à primeira. E depois a gente ter um debate como esse, por exemplo, onde nós temos metade com opiniões muito diversas, ao voltar à obra, é natural que você já comece a buscar tudo que foi debatido. Pô, mas será que ele fez... E assim, é o que a gente já estava discutindo no episódio anterior sobre a tese, a antítese e a síntese. Né? Ou seja, nós chegamos aqui com teses e escutamos da tese contrárias ao que nós... Qual a síntese que a gente faz, tipo, numa leitura novamente dessa obra? Ou discutir, de repente, com mais especialistas, né? Então, eu penso que vale a pena aí, e, de repente, trazermos isso novamente para o Clube da Narrativa. Não, chega de falar. Não, vamos trazer para o Narrativo final de 2025. Minha Eu tô no pressão teu ano sobe. aí, ó. A sua pressão sobe, Eu não explique. consigo não, cara. Justifique sua resposta. É que eu não gosto muito do Bentinho, não. Eu me vi muito nele, mano. Eu já Sério tive mesmo? uma Capitu na minha história. Mas não cheguei a nada, né? Nada. Mas eu já tive minha Capitu. Já fui seminarista, né? Já tive no seminário. Já tive minha história. Eu me vi no Bentinho, por isso que eu odeio ele. Revelações. Não, narcisista não sou, não. É uma pergunta que fica, né? Mas vai acabar essa gravação e aí ele vai contar essa história. Não, ele não, vai. não. Agora, depois de umas cervejas, ele Vamos vai perguntar que nem o povo de Santa Catarina. Tu é narcisista? Sou nada. Capaz, hein? Capaz, Capaz. bem capaz que tu é. Bem capaz que tu é, hein? Sou nada. É, bem Não, mas capaz. Né? essa captura, eu quero saber. Vou querer saber. Não tem nada pra contar, não. Tá de boa. Bom, então, concluindo este nosso debate, por maioria de voto, Capitu não traiu o Bentinho. É isso. Por incrível que pareça. Vocês mudaram de ideia? Agora Então, eu tô querendo- confusa, eu quero mudar, mas vou ter que ler de novo. Tem que ler de novo. Calma, Tem que ler de não é novo. assim, né? Vamos deixar para um próximo. Marcar um Isso, próximo, vamos quem marcar sabe um a gente próximo. vem com uma nova opinião, né? Pode ser. Mas uma coisa é inquestionável, gente. Machado conseguiu alcançar o queria, objetivo, é. sem dúvida. Não, ele conseguiu fazer a maior vacilação da literatura brasileira. Ele fica muito puto, velho. Não vai defender. Não Eu vai. gosto do livro, mas não gosto do que ele fez no final. Eu não gostei, cara. Tá bom. O João Guilherme, ele tem aquele happy end da Disney, né? No final foram felizes para sempre. Não tem gosto. que terminar Não, assim. tem que terminar. Não, mas terminou. Tem que terminar, que seja um Terminou. final medíocre. Mas termina. Terminou. Eu não gosto de narrativa aberta, não. Não gosto. Você tá maluco. Mas se não tiver narrativa aberta, como é que tem filosofia? Não, é filosofia. Dom Casmurro é Dom Casmurro. Dom Casmurro era um filósofo. Tá bem, não vou entrar nessa discussão. Ah lá, por ele ser um filósofo, ele tinha mais domínio ainda, É isso, cara. Não tem muito É. jeito pra tu, não. mas eu ainda não tô convencida. A Vou ter que ir mulherada de não novo, se Vou ter que ler une. de novo. É, né, cara? Mulherada não faltando se une, união, tá né, faltando cara? união, Foram os cara. homens que defenderam Capitu, mano. Você tava com as pedras na mão. É Tá isso, bem, né? Que loucura. caramba. Também. Caraca, que loucura. Provavelmente a gente foi dissuadida pela visão dele, ó. Ah lá. Não é culpa, que não é que a gente não se une a Capitu, entendeu? É, bem lembrado. Pode ter acontecido isso. Vou ler, com certeza vou ler. Daqui Que uns fase, né, 4 meses a Que gente fase. conversa de novo. Vou ler. Tu não vai me convencer. Tu não vai me convencer. Bem capaz que Bem dessa capaz. vez tu vai me convencer, Mitch. Então eu queria, para que nós pudéssemos terminar esse debate, que cada um de vocês deixasse aí uma ideia para a galera,
falasse alguma coisa. Seu arroba no pudesse- Instagram. Seu arroba no Instagram, e que pudesse ajudar quem tá nos assistindo, que já vai ficar carente, que amanhã não vai saber as fofocas que vocês vão saber. Fato. Então, para diminuir a carência desta pessoa, que você deixe aí uma mensagem, uma ideia, né, uma dica, qualquer coisa que você queira falar. Comecemos. Capaz com a Elisa. Elissa, vamos lá. Bom, primeiro leiam Machado de Assis, né? Quem sabe vocês lendo o que a gente está debatendo aqui consigam chegar até numa outra visão. Segundo, leiam. Não só Machado, mas outros livros, outras peças. Isso é de fundamental importância para o nosso desenvolvimento, para o nosso intelecto, para discussões tão interessantes como essa que a gente está tendo. E por último, se puderem, se quiserem, se tiverem interesse, por favor, venham para o Ninho Narrativo, porque aqui com certeza vocês vão ter isso e muito mais. Estamos só no primeiro evento? Não, eu no primeiro, né? Mas já No nosso primeiro evento da dos mentoria. mentorados, né? Primeiro evento. Primeiro evento. Primeiro de muitos, tenho certeza absoluta. Sim. Muitos, primeiro de muitos, com certeza. É isso. Mariana Máfia. Eu acho que vai na mesma linha, leiam, mas não só Machado, leiam literatura brasileira. Eu digo isso porque eu sempre odiei literatura brasileira. Desde o colégio, quem não era obrigado a ler e eu não lia, eu lia só o resumo para passar no vestibular. Mas faz uma diferença imensa na hora da gente conseguir desenvolver uma narrativa, a gente que trabalha com comunicação. Então, e não só escrever, mas conseguir analisar. E venham pro Ninho, até porque, assim, gente, não é só o evento de amanhã. O evento pros mentorados é muito melhor, então... Os bastidores. É por Deixa experiência. Olha, Vini. meu alerta fica sobre o perigo da história única. Chimamanda é uma autora genial e ela fala muito sobre isso, né? Como é complicado a gente contar uma história por um único viés e como isso impacta todo o entorno, né? E esse caso aqui da Capitu é isso, né? Uma história única. A gente tem uma única visão, a visão do Bentinho. Isso é perigosíssimo para o nosso convívio social mesmo. E quero pegar uma carona no que você disse, que é a questão do pensamento crítico mesmo, né? De conseguir olhar para as coisas e, de fato, esmiuçar e tentar entender de forma mais profunda. Mas, reverenciando a Chimamanda, cuidado com a história única. É isso aí. JG, o Cop J. Pegando esse ponto que o Aldini trouxe da história única, e se Lá vem. a esposa de Escobar tivesse conversado com o Capitu, vendo a dificuldade dela de engravidar, e tivesse feito a propostinha de abrir o relacionamento e emprestar o marido pra Capitu? Não sei. Mas aí Capitu teria traído o Bentinho. Exatamente. De que É, lado uma você ponto tá? de vista. Não, eu tô falando outros pontos de vista. Toda história é contada de um ponto Então. de vista. Então, assim. Bom, o que eu deixo aqui de insight, ideia, o que você quiser absorver aí? Cara, é tudo sobre histórias e sempre foi. Sempre. Então, não importa se você é mais da leitura, de assistir filme, série, documentário, sempre busque aprender com o que você está assistindo. Quais são os valores que são transmitidos, quais são as crenças que você absorve, quais são os padrões nas narrativas que você está consumindo. Isso vai te fazer crescer nesse mercado de comunicação. Vou deixar por aqui. Muito bem. E eu me despeço de vocês dizendo o seguinte. Leiam, assistam filmes, assistam séries. Eu sou o cara que não sou o cara da leitura. Ontem a gente teve que ler um conto de 7 páginas. Conto de 7 páginas é sacanagem, é quase um livro. Mas eu li. Não, vamos lá, eu li, mas tá ok. Mas assim, como o João Guilherme disse, o que importa é que você abasteça aí o seu reservatório com muitas histórias. Porque não tem nada pior do que você sentar numa mesa dessa e ficar com aquela cara de tacho porque você não sabe nem sobre o que as pessoas estão falando. Mal sabe falar se está chovendo ou não. Então fica a dica, aumente seu repertório, leia, assista filmes, assista séries, converse com pessoas mais inteligentes que você, acredite que existem, e você vai ser uma pessoa melhor. Beleza? Meu povo, beijo no coração de vocês. Foi um prazer. Foi Foi um prazer. muito bom ter vocês aqui no episódio incrível. 2 do podcast Ninho Narrativo. E aguarde, porque o nosso próximo podcast... Não vou antecipar, não. Vou dar esse spoiler, não. Ó, Vai lá, o Machado de Assis. ponta Bentinho. solta agora.